Em seguida, novamente, a terceira revolução industrial chega com a tecnologia e a internet dentro das empresas. Hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial, e uma das principais características é a interoperabilidade, que é a comunicação de máquinas, sistemas, dispositivos com o ser humano, a agilização e transformação de toda a cadeia produtiva de um negócio. Pode passar. Os avanços tecnológicos vão eliminar milhões de empregos, relatam os fóruns de hoje em dia e pesquisadores, pela rapidez que a quarta revolução industrial vem chegando. Computação em nuvem, internet das coisas, robótica, inteligência artificial, impressão 3D e afins. Resultando assim em uma grande leva de desempregados por um certo tempo, podendo chegar a 197 milhões de pessoas pelo mundo. Hoje em dia, a gente já pode fazer tudo com um dispositivo, computador. Daqui a algum tempo não vai mais existir papel, título. O título hoje em dia já é no celular, quem baixa o aplicativo do TRE. Os cartões de crédito, hoje em dia a gente já consegue ver o saldo da nossa conta pelo celular. E daqui a pouco a tecnologia vai basicamente dominar o mundo. A indústria 4.0 chega no Brasil de uma forma atrasada. Diz Naércio Winster que indústrias brasileiras não investem o suficiente, fazendo a produtividade ser baixa e não crescer. No fim de 2014, o Brasil tinha 9.500 robôs, que é só 0,65% do total mundial. Com o avanço da tecnologia e a chegada da indústria 4.0, novos empregos foram gerados e muitas funções criadas, mas fóruns e pesquisadores afirmam alto desemprego com a fixação da tecnologia. O mesmo economista que eu citei, em falar que o Brasil está atrasado em questão da tecnologia, ele tem uma visão otimista, que concorda que a tecnologia deve provocar sim o desemprego por um certo tempo, mas ele vê uma reversão na sequência. Diz ele que quem para de desempenhar uma tarefa em um setor acaba migrando para o outro. Eu trouxe uns gráficos que falam sobre a dificuldade da tecnologia no Brasil e os setores que menos usam esses aqui. Calçados e suas partes usam 29%, vestuário e acessórios 29%, minerais não metálicos 28%, farmacêuticos e farmoquímicos, manutenção, reparação e instalação de máquinas, outros equipamentos de transporte. Setores que vão contratar com a chegada da tecnologia no Brasil: operações financeiras, gestão, computação e matemática, arquitetura e engenharia, vendas, educação e treinamento. E os setores que vão demitir cargos de escritório, que basicamente será 7 milhões de postos de trabalho vazios, indústria de transformação, construção e indústria extrativa, arte, designer, entretenimento, esporte e mídia, que eu acho que não, porque o designer chegou basicamente com a tecnologia, profissionais da área jurídica, instalação e manutenção. Esse é basicamente o conceito. E as principais dificuldades das empresas dentro do Brasil, que é a falta do trabalhador qualificado, infraestrutura e telecomunicação do país, dificuldade para identificar tecnologias, ausência de linhas de financiamento apropriadas, o mercado ainda não está preparado, nem os clientes nem os fornecedores, falta de normalização técnica, regulação inadequada e isso daqui, de elefante. É isso, basicamente. Bom dia, gente. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as questões tributárias que impedem muito o crescimento do Brasil. Começando aqui, a gente tem a média do Brasil 0,9 na economia em 2012. E a gente fica bem no meio da tabela, a gente vê aqui que a gente está no G7, bem longe do G4, os países emergentes estão aqui. E a nossa economia está bem precária, bem lá embaixo, bem... uma situação crítica.
E a gente vai falar um pouquinho da crise, quando o Brasil ficou numa situação considerável, que foi entre 2009 e 2013, quando teve aquela crise financeira internacional, que ele ficou com 1,56%, em média dos países de emergência ficou lá embaixo. Os Estados Unidos 0,70%, a Rússia 0,94%, enfim. Aqui a gente tem um pouco da previsão do mercado para o futuro, né? Os bancos atualmente, eles falam que daqui 3 anos eles não veem um crescimento ainda no Brasil pela falta de união, com o compreensivismo do país mesmo em si, dos políticos, mas assim, né, que são os superiores. Aqui a gente tem o que a gente pode fazer. Isso aqui é muito óbvio, né? A gente vem falando sempre, todos os dias, no nosso cotidiano, que é redução de impostos para as pessoas poderem investir e poder comprar de fora também, porque quando chega para cá os impostos vêm muito altos, com uma taxa de mais ou menos 6%, eu não me lembro agora. E também temos o controle da inflação, que seria que com o controle da inflação a gente poderia investir mais para as pessoas com uma condição menores, para elas terem uma moradia mais em si habitável, não ter perto do risco, barracos que cairiam praticamente no rio. Aqui a gente tem um pouco da opinião das indústrias. Para as indústrias seria muito importante a gestão fiscal, que seria os gastos públicos do país, né? Dizem que isso impede muito o crescimento do Brasil, porque é como se fosse tratado como lixo, tipo, o Brasil está gastando muito, se dane, vamos continuar assim mesmo. E aqui a gente também tem um facilitar o acesso à educação, que o investimento na educação ainda é muito baixo. A gente tem uma educação muito, como posso dizer? Precária. É precária, mas ainda assim, a gente tem uma educação boa. Porém, muitas pessoas ainda estão Sem acesso. Não, eu vou falar, legal. É esperto, mano. Ai, não consigo explicar. Mas enfim, tem muita pessoa que não consegue entrar, não por falta de O acesso tem, isso é permanência. Às vezes as questões de não poder ir até a escola, morar longe. Falta de acesso. Falta de acesso real. Realmente. Aqui a gente tem dá para crescer no curto prazo? Alguns economistas afirmam que daqui 3 anos ainda vê o Brasil nem chegando perto a 3% da nossa economia, que está de 0,9, como eu mostrei no primeiro slide. E eles afirmam que tá bom, vamos relevar que a questão política é muito difícil de se lidar. Mas, mesmo assim, se tiver esqueci, acho que é gestão, não lembro. Se tiver um acompanhamento bem feito da redução de impostos, da gestão fiscal, do controle sobre a inflação, sim, a gente consegue crescer pelo menos uns 2,5% na economia. Então eles afirmam que pode ser que demore muito pela falta de união e compreensão do governo, mas que não é impossível. Bom, meu nome é Giovana. Sonegação fiscal consiste na ocultação ou omissão de valores financeiros na hora de declarar ganhos às autoridades fiscais com o objetivo de pagar menos impostos. Ou seja, sonegar imposto é uma ação fraudulenta onde o proprietário está infringindo a lei e prejudicando o governo e também a sociedade. Por exemplo, uma empresa tem uma renda de R$200 mil. E de acordo com a lei,
eles têm que cobrar a alíquota tributária, que é o valor tributo a ser pago. Que no caso seria no valor de 10%, em cima dos 200 mil reais. Então seria 200 mil reais menos 10%, que dá 20 mil. E como as empresas querem lucrar mais sem pagar essa taxa, eles só negam impostos e declaram renda menor que o seu lucro, para poder pagar menos e sobrar mais dinheiro para eles, no caso. Então, se eles disserem que tem um lucro de 100 mil, com falsificação de documento, tudo, ele paga apenas 10% do valor que ele está declarando. Então, se o valor é 100 mil, ele vai pagar só 10 mil de imposto, porque ele vai falar lá para as pessoas que ele só lucrou 100 mil. Então, com falsificação de documento, então as pessoas vão acreditar e ele só vai pagar 100 mil, o resto vai ficar tudo para ele. 10 mil, no caso. Então, seria 100 mil menos 10%, que seria os 10 mil que ele ia pagar. Sonegar imposto é crime e a pena de prisão é de 6 meses a 2 anos, além das multas. É uma multa muito grande. Enriquecimento ilícito de empresas prestadoras de serviço público. O questionamento é pertinente, pois como consumidores temos o direito de reivindicar essas prestações de compras. Com isso, o dinheiro que está sendo descontado é do consumidor. Logo, ele tem direito de saber para onde está indo. A gente tem um exemplo bem simples, que seria os postos de gasolina. Que a gente encontra muito posto de gasolina por aí que adultera, né, combustível. Que passando do limite permitido pela lei, que o limite permitido pela lei é 40% de álcool na gasolina. E a gente encontra, muito elevado. Até então, tem postos que esses dias fecharam, que é aqui da avenida, porque estava muito adulterado. Então, é isso. Prejuízos ao país. De acordo com o estudo divulgado pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 27% das grandes empresas no Brasil sonegam impostos. 49% das médias e 65% das empresas também são adeptas a essa prática. Com isso, o país deixa de arrecadar mais de R$1 trilhão. Com a taxa de empresas que fazem isso, é muito grande. Então, é um dos maiores problemas, porque eles sonegam impostos, fora o enriquecimento ilícito, então é um prejuízo muito grande para o país. Então, sempre engloba tudo isso. Então, sonegação sonegação fiscal, enriquecimento ilícito, tudo faz parte do prejuízo do país. Então, qualquer coisa que for, ilegal, que não for, não beneficia o país, vai ser sempre prejuízo do país. Bom dia. Então, eu vou falar sobre o déficit de mão de obra. Muitas empresas hoje em dia estão com dificuldade de contratar pessoas. Por quê? Por causa da falta de mão de obra qualificada. Muitas empresas estão sobrando bastante vagas. Tem umas que estão com 8, 10 vagas, porque não tem pessoas qualificadas para preencher essas vagas. Como vocês podem ver, de 2012 a 2017, a taxa de desocupados subiu muito. Aqui era de 7,8%, hoje em 2017 está de 13,6%. São muitas pessoas que estão acomodadas a ficar em suas casas, não querem, vamos procurar emprego, porque por exemplo, o caminhoneiro, ele contrata, o cara lá vai contratar 6 caminhões. E para dirigir esses caminhões, precisa de uma pessoa específica, qualificada para isso. E muitas pessoas que querem preencher essas vagas não são qualificadas para isso. Tá faltando qualificação. O Brasil, na taxa de desemprego, ela está em 7º lugar.
hoje em dia. A África do Sul, a Espanha, o Montenegro, Jundiaí, Jordânia. Croácia e Chipre está acima do Brasil. No ano de 2013, o Brasil estava em quarta colocação. Então vocês têm ideia, estava em quarta colocação aqui no lugar de Jordânia. Hoje em 2016, está em sétima. Porque essas vagas que precisam ser preenchidas, não está tendo pessoas qualificadas para elas. E o que podemos fazer com isso? Pelo menos fazer um crescimento de apostar na diminuição dos mercados internos, não só externo, porque a gente está muito focado no mercado externo, querendo trazer de outros países para cá. A gente precisa focar mais aqui, no externo. No interno, com investimento de infraestrutura econômica e social produtiva, no desenvolvimento produtivo e recuperação de renda. E essas prioridades exigem difíceis e necessárias economias, políticas também, como ele havia dito. É isso. Bom dia. Vou falar um pouco sobre o protecionismo. O que é? Protecionismo é quando o país ele decide se isolar para proteger a sua própria economia da concorrência internacional e favorecer as empresas nacionais. O Estado ele passa a subvencionar empresas e produtos do país e também determina impostos aduaneiros sobre os bens produzidos em outros países. Bom, aqui mostra os países que aplicaram mais medidas protecionistas de 2008 a 2014. União Europeia, Índia e Rússia são os países que mais fizeram isso e até hoje eles são os que lideram mais medidas protecionistas. Concorrência desleal. Concorrência desleal se caracteriza pelo uso de meios ou métodos incorretos para modificar a normal relação de competição. A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, condenou os Estados Unidos por concorrência desleal sobre o suco de laranja do Brasil. As taxas impostas pelos Estados Unidos violam as leis do comércio internacional. Com isso, a OMC recomendou que os americanos adaptem suas medidas. Importação e exportação. A China é o principal destino das mercadorias brasileiras hoje em dia. O Brasil, ele produz e exporta matéria-prima, mas importa o produto final e acaba pagando um preço alto por essa operação de compra e venda. Um exemplo disso é que a gente produzimos a laranja e importamos o suco de laranja. Exportamos alumínio e importamos as embalagens deles. E China, Estados Unidos e Argentina são os principais países que mandam produtos para o nosso país. Aqui mostra a relação entre importação e exportação no G20. O G20 é um grupo de países de economias mais desenvolvidas do mundo. Tá. O Brasil ele fica em último lugar na questão de importação e exportação. Ele é o país que menos importa e exporta. A média do G20 é de 27% para cima. O Brasil tem 14,3% de importações e 13% de exportações. Então isso dificulta muito o subdesenvolvimento do nosso país. A guerra comercial entre China e Estados Unidos. Desde março deste ano, o presidente dos Estados Unidos ele colocou em prática uma política que tem entre seus focos fortalecer a indústria americana em detrimento de produtos importados. O estopim da tensão foi quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre o alumínio de diversos países. E pretende impor mais 100 bilhões em tarifas sobre os produtos chineses. Então, ainda não é uma guerra oficial, é só um conflito entre eles, que um ameaça o outro, mas se eles não entrarem em um acordo, pode se tornar algo mais sério.
Sou Eric e eu vou falar um pouco da figura feminina na indústria. A mulher, desde os princípios da nossa era da sociedade, ela vem com um papel de submissa ao homem e aos deveres relacionados a toda a sociedade, como em empresa, como na agricultura, como em tudo. A mulher sempre foi para cuidar dos filhos, da casa e do seu lar, ser a dona do lar, enquanto o homem recebia o eleito de homem da casa, que coloca dinheiro na casa e que faz tudo para a inserção da figura feminina no mercado de trabalho tem como destaque a época em que as indústrias se fortaleciam cada vez mais, com o capitalismo e com a Revolução Industrial, e consigo o empobrecimento dos trabalhadores, com famílias que se viu atingidas pela mobilização da mão de obra da mulher e dos menores. Com isso, os desníveis entre as classes sociais foram observados de tal modo que o pensamento humano não relutou em afirmar a existência de uma séria perturbação ou problema social. Durante o processo de Revolução Industrial, também teve a Primeira e a Segunda Guerra, e com isso os homens voltavam muitas vezes machucados, muitos morriam, mutilados e etc. E como o trabalho da mulher sempre foi desvalorizado, ela era mais barata e ela cumpria um limite físico de até 16 horas de trabalho por dia. E aí teve um aumento nessa época de emprego para a mulher, porque como ela era mais barata e os homens não tinha homem suficiente para abastecer todo o mercado. Mesmo com a preferência pela mão de obra feminina pelos empregadores, a mulher foi pouco valorizada na história, tanto na sociedade quanto na sua participação nas relações de trabalho. Isto porque a preferência pela mulher no mercado de trabalho era tão somente em razão do baixo custo pela sua mão de obra, ainda a mulher frequentava a desvantagem de ter a figura masculina sempre em evidência, no entanto. O que se viu foi que a mulher, através do seu trabalho, contribuiu grandemente para o crescimento e a evolução da sociedade em todos os seus aspectos. E mesmo assim, com muitas mulheres em cargos empresariais, elas ainda não conseguiam subir ao nível superior de líder, de gestora, de coisa. Sempre os homens que ficavam com esse cargo. E aqui no Brasil, de acordo com o artigo Igualdade de Gênero e Raça, a inserção da mulher no mercado de trabalho foi tardia. Deu-se após a Segunda Guerra Mundial, quando os homens tinham que ir às frentes da batalha, as mulheres passaram a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho. Logo depois da Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas sentiu a necessidade de organizar os direitos trabalhistas, trazendo iniciativa de extrema importância na reestruturação do mercado de trabalho. E foi decretado a lei número 24.417, que versava sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho. Porém, a contribuição especial feminina nos postos de trabalho se deu após a década de 40 com a Revolução Industrial aqui no Brasil. Com o aumento das siderúrgicas, petrolíferas, químicas, farmacêuticas, automobilísticas, as mulheres começaram a assumir diferentes cargos. Isso ocorreu e na década de 50 houve um pequeno declínio do trabalho feminino na indústria têxtil. No entanto, com o governo do Juscelino Kubitschek, a grande inspeção industrial percebeu uma ligeira elevação do trabalho feminino nas indústrias têxteis. E na década de 70 já eram consideradas mulheres trabalhadoras, meninas maiores de 10 anos. Dentre essas mulheres, só 10% trabalhavam, 84% eram donas de casa, 5,9% das mulheres não tinham qualquer tipo de ocupação. E nessa época, 14,7% da população ativa era mulher, economicamente. Diante de tudo isso, também tem os protestos feministas que vieram com a intenção de ser igual, ter direitos iguais aos homens, como a luta pela moradia, saúde, transporte, creches e até a cultura, até a ditadura militar, quando ocorreu tudo. E uma matéria publicada no site do Ministério do Trabalho e Emprego em 7 de março de 2013 revela que a participação da mulher no mercado de trabalho no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos anos. Esse aqui é um salário médio do Paraná, que foi feito pela Folha Arte, e a diferença é de
Em 2012, a diferença era de 32% dos salários dos homens e das mulheres. E há 2 anos atrás, a diferença reduziu para 25,6%. Segundo o IBGE, a participação das mulheres no grupo de pessoas ocupadas nas 5,2 milhões de empresas registrou alta de 3,2% entre 2011 e 2012. Então, esses protestos feministas, toda a luta das mulheres na história, vem fazendo efeito para que sejam respeitadas e tenham os mesmos direitos dos homens. Aqui tem uma desigualdade de salários por cargos. Analistas, assistentes auxiliares, consultor, coordenadores e gerentes, cargos operacionais, especialistas graduados, especialistas técnicos, supervisores encarregados, treinistas e estagiários. Sendo que os coordenadores e gerentes é onde vem mais a discrepância entre mulher e homem, que o homem ganha 12 mil e a mulher 8 mil apenas. É notável o crescimento representativo do número de mulheres inseridas no mercado de trabalho atual, inclusive com a conquista de cargos de chefias e outros até então inimagináveis, sob o ponto de vista de um contexto histórico. Elas já são 44% da população economicamente ativa no Brasil. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em uma década, 10,7 milhões de brasileiras ingressaram no mercado de trabalho. Seu poder crescente terá um impacto cada vez maior no desenvolvimento do Brasil. E esse foi o nosso trabalho sobre um pouquinho de panorama das indústrias brasileiras. Só começar fazendo as ponderações de praxe sobre a parte escrita do trabalho. O grupo atendeu pontualmente a todos os prazos de cada fase, tanto do projeto escrito quanto da mídia. Esse grupo sempre teve uma reputação ilibada, porque sempre foi um grupo muito